Daniele da Silva Magalhães, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, atualmente ocupa o cargo de coordenadora do NUCORA, Núcleo de Combate ao Racismo e Discriminação Étnico-Racial da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mestrando em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense e tem especialização em Processo Penal pela Universidade de Coimbra. E é membro da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da Associação Nacional de Defensores e Defensoras Públicas. Olá, queridos, queridas. Como eu sou defensora de júri, eu gosto de uma tribuna, vou falar de pé. Estou com o joelhinho machucado, vou pedir aqui para o nosso amigo, aquele auxílio luxuoso aqui para passar uma apresentação, que hoje a minha fala vai ser mais institucional, né? Eu estou aqui para falar dessa luta antirracista dentro da Defensoria Pública. Saúdo os colegas defensores públicos e as colegas que estão aí. Meu marido, Bruno Claudino de Magalhães, Frei Davi, saúdo, doutora Lúcia Leia, que eu tive o prazer de estudar com a sua filha Clara, foi minha contemporânea na faculdade, minhas amigas, Analice, Amandinha, Lívia Santana Vaz. Quase um show, né? Ah, então. A pessoa é estranha. Cadê? Ué, é esse? Ah, então tá. Então vamos entrar aqui. É esse aqui, ó. Isso. Aí hoje eu vim falar, então, sobre a perspectiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sobre o racismo estrutural. Aí pode passar, por favor? Eu passo. Ah, miro para onde? Para lá mesmo? Para lá. Então, eu falo aí primeiro dos movimentos antirracistas na Defensoria Pública, né? Em 2014, enfim, de forma um pouco assodada, foi criado o Núcleo de Combate ao Racismo e à Discriminação Étnico-Racial, NUCORA. Inicialmente era Núcleo contra a Desigualdade Racial e, em 2020, ele foi renomeado com esse nome. E aí, em 2017, enfim, em 2014 é um órgão de execução, o NUCORA é um órgão de atendimento às vítimas de racismo, com o viés de tutela coletiva e de tutela individual. Saudando aqui o estagiário do NUCORA, Danilo, auxílio luxuoso lá no órgão. E aí, em 2017, a Defensoria, preocupada com as políticas de ações afirmativas de uma forma geral, para, enfim, frear as discriminações, tanto de gênero, capacitista e racial, ela cria o GT, o Grupo de Trabalho de Ações Afirmativas. E é desse grupo que nascem todas as propostas, todas as ações antidiscriminatórias da Defensoria Pública. Aí, em 2017, a questão das cotas, não especificamente das cotas, mas uma melhora, né, das avaliações, começa essa discussão sobre as comissões de heteroidentificação dentro da Defensoria Pública. Primeiro, no concurso de residência. Aí pode passar, por favor? Ah, sou eu, né? Esqueço. Eu já estou com... Ah, então tá ótimo. Aí vocês veem lá, com a presença, né, do Frei Davi, né, a Defensoria ela começa uma discussão interna, né, trazendo a sociedade civil, porque eu acho que a Defensoria, pelo poder constituinte, com essa missão de defender de forma intransigente os grupos vulneráveis, ela tem que atacar o racismo institucional. E esse pleito vem muito da sociedade civil, óbvio, né? E aí é criada essa primeira comissão de heteroidentificação, já com a presença da Educafro, de alguém, né, de uma pessoa indicada pela Educafro. Aí pode passar, por favor. E vocês veem que lá em 2019, Amanda, você falava dessa questão da representação de pessoas negras.
esse GT, esse Grupo de Ações Afirmativas, ele faz uma recomendação que determina que todos os eventos, as divulgações, tudo que é feito, os cursos que são organizados pela Defensoria Pública, elas devem ter essa representação, essa paridade de equidade racial e de gênero na sua composição. Parece besteira, mas não é. Porque, justamente o que a Amanda falou aqui, quando a gente chega, eu sou uma mulher preta, quando eu chego num ambiente, inevitavelmente, aqui, ó, meu pescoço. Tem um ali, tem dois. Estou vendo esse auditório bombando de pessoas negras. Assim, é um negócio que mexe com a gente. Que é isso, né? Quanto uma ascensão social, ela não blinda ninguém do racismo, primeiro ponto. E quanto mais você ascende socialmente, mais espaços embranquecidos você vai transitar. Então, você vai sofrendo aquilo, né, Lívia, que a gente fala muito, que é aquele tokenismo, né? O único negro, a única negra. E isso, né, haja saúde mental, né? Então, a Defensoria Pública, através desse GT, ela faz essa recomendação para poder ter essa composição, né, para que seja observada essa composição dessa equidade racial e de gênero. Pode passar, por favor. E aí houve esse evento, né, Justiça para Quem? Reflexões para racializar o acesso à justiça. Foi um seminário importantíssimo ocorrido na Defensoria Pública, com presença de vários palestrantes e várias palestrantes do cenário antirracista. E, ao final, se concluiu justamente por isso, né, essa necessidade de racializar não somente o acesso à justiça, mas também o acesso aos cargos, né, públicos dentro do judiciário, como, por exemplo, do sistema de justiça, melhor dizendo, né? Porque quando a gente fala em racismo do sistema de justiça, geralmente o alecrim dourado, ou a alecrim dourada que está ali ocupando aquele cargo de poder, ela acha que a gente está falando dele. Não, eu estou falando do sistema. Por isso que é importante a gente ter um gestor com a cabeça do Bruno, como foi a doutora Luceleia, como é o doutor Rodrigo Pacheco na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Porque o gestor ele tem que pensar institucionalmente. E pensar institucionalmente é combater o racismo institucional. Eu não tenho, infelizmente, como mudar a cabeça de uma defensora pública, por exemplo, que chama entregadores de macacos, porque esses entregadores estão atravancando o seu caminho. Eu não tenho como mudar a cabeça dela, mas eu tenho como institucionalmente corrigir através da correção, corregedoria, dos órgãos, dos limites institucionais, que um usuário e uma usuária da defensoria não se sinta atravessado pelo racismo dessa pessoa. E por isso a importância, por isso que a gente está falando de racismo institucional. Vamos parar com essa ideia de racismo subjetivo. Isso não faz com que a gente caminhe na luta. Tá? Isso é importante. Eu queria falar sobre esse ponto, porque o tema está bombando e é um motivo de grande consternação, porque a defensora pública é aposentada. Isso tem que ser pontuado. Então, não há nenhuma atividade correcional hoje que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro possa fazer. Mas, enfim, o repúdio é evidente, né? Pode passar, por favor? Aí, em 2020, a Defensoria Pública, num passo extremamente ousado, porque é o único órgão que existe a nível de sistema de justiça com caracteres de governança, com poder mesmo, com funções de poder, ela cria a COPERA, que é a Coordenação de Promoção de Equidade Racial, por essa Resolução 1055 de 2020. E ela faz parte da estrutura administrativa da gestão, ou seja, ao lado do governador, ao lado do defensor público geral, nós agora teremos a primeira defensora pública geral, uma mulher, na Defensoria Pública,
numa instituição que tem 68 anos, né? Então, assim, é um marco importante de como a luta feminista avançou, e eu penso que a luta antirracista também avançará. E cria esse órgão, essa instância de governança, lá, expressamente na resolução está lá, para enfrentar o racismo institucional. E percebam que nessa estrutura da Coopera, ela tem a participação direta da sociedade civil para fiscalizar e formalizar as políticas de ações afirmativas e de busca da equidade racial da Defensoria Pública. E esse comitê ele é composto por pessoas da sociedade civil. Então, a justiça, o sistema de justiça, ele tem que ser participativo. Ele tem que trazer a sociedade para dentro dos poderes de decisão. E é isso que a Coopera foi criada com esse mote, né? Pode passar, por favor? E aí eu passo ao histórico de cotas raciais na Defensoria Pública. Como a Amanda falou, desde 2011, o Estado do Rio de Janeiro ele tem a lei que prevê a reserva de 20% das cotas. Essa brilhante decisão agora, 60 anos, mas, como ela falou, né, como medida reparatória, ainda é o mínimo, né, porque a gente ainda tem um jovem negro morto a cada 23 minutos. Cota é bom? É. Mas eu queria diminuir esse número de jovens negros mortos, porque a gente pisa em mar de sangue preto nesse país. A Rede de Observatórios acabou de lançar, ontem falei com Silvia Ramos, 86,5% das pessoas que foram lesionadas pela polícia, pela violência policial, esse ano, são pessoas negras. Nós não somos considerados humanos. E é isso que a gente tem que trazer à reflexão. Porque, quando a gente normaliza isso, a gente está normalizando a subjugação, a coisificação da vida negra. Mas hoje o tema é sobre cotas, mas eu vou lá e vou cá, né? Eu vou lá no institucional e dou meu papo. Aí teve a lei e tal, aí foram feitos 3 concursos, a Defensoria fez. Quantos cotistas aprovados? 24º, o meu não teve, eu sou do 23º, os colegas estão aí do 23º. 24º não teve cotas, 25º e 26º. Quantos defensores e defensoras cotistas aprovados? 0. Poxa vida! Nenhuma conseguiu alcançar. E aí é que começa a discussão dentro da Defensoria Pública. A gente precisa aprimorar precisa trazer eficiência para esse sistema de cotas. Porque não basta a reserva. Isso já estava lá no julgamento do ministro Luiz Roberto Barroso. Aí pode passar, por favor. E aí, em 2020, é criado um sub-GT para apresentar relatórios detalhados. Isso contou com um diagnóstico importantíssimo do Fórum Justiça, capitaneado pelo Fórum Justiça, que escancarou o racismo institucional não só na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, mas nas defensorias públicas do Brasil. E aí é criado esse sub-GT, a Educafro, com o Frei Davi, participou de forma ativa, fazendo a promoção de vários movimentos, né? Mesmo pautando mesmo a Defensoria Pública, o que é muito importante, né? Aí pode passar, por favor. Eu vou deixar a apresentação, tá, gente? Porque tem os links e tal, é importante depois para nível, né? E quais foram as principais alterações do 27º concurso? A primeira fase passou a ser objetiva. A Defensoria ela tem uma tradição de todas as fases do concurso serem discursivas, provas escritas e tal. E, pela segunda vez, né, já tinha ocorrido um concurso 22º que teve essa primeira fase objetiva, então retoma essa primeira fase objetiva.
Nota mínima para todos os candidatos, todas as candidatas, todos candidates, 30%. Porque isso gerou um bafafá na classe, tá? Teve grupinho fechado de Facebook, ó, babando racismo. Babando. Vai cair a qualidade, aquilo que a Amanda botou ali. Nossa, mas e a eficiência? Se eu chorar daqui a pouco, porque eu vou ler o voto do ministro. É de chorar. Do Luiz Roberto Barroso. E aí, todos habilitados. Só que, olha só, a cereja do sundae é o seguinte. Para ampla concorrência, teve cláusula de barreira. 350 e os que ficaram no percentual empatados. Para os cotistas e as cotistas, com deficiência, negras indígenas e hipossuficientes, não teve cláusula de barreira. Pô, Daniele, mas e aí? O que isso significa? Isso significa que eu vou dar um passo à frente. Que eu saí daqui. Olha só essa alteração levou 1.200 cotistas para a segunda fase. Quando a gente teve concurso que não teve cotista nenhum aprovado para a segunda fase. Isso é oportunidade. Não é favor, não é jeitinho, é oportunidade. Que nos foi negada 400 anos. 400 anos. Porque desde que ainda o liberto, na Constituição de 1824, foi considerado cidadão, foi a primeira Constituição do Brasil, que, estranhamente, no período escravocrata, não tinha uma palavra sobre escravo ou escravidão. Esquisito, né, Lívia? Esquisito, né? Aí ele reconheceu ao liberto o direito de ser cidadão, mas esse cidadão não podia participar da vida política do país. Então, era um cidadão o quê? Segunda categoria, e é isso que nós somos. Cidadãos, cidadãs de segunda categoria. Eu não sei se a gente chegou a esse status de cidadão. Aí a discussão sobre cidadania aí é longa. Aí é longa. Eu estou falando de humano, ser humano. Aí tirou a cláusula de barreira, aí pode passar. Aí, provas escritas específicas, olha lá, todos, candidatos, habilitados com 30% em cada específica. São três grupos de prova, né? Privado, penal e público. 30%, todos. Claro que eu tenho cláusula de barreira para ampla concorrência. E continuo sem cláusula de barreira para cotistas, né? E aí eu tenho lá, até a 50 posição, os candidatos da ampla foram com nota, né, com corte superior a 40. E não foi imposta a cláusula de barreira, mas eles tinham que fazer 40, elas tinham que fazer 40. Então, isso criou, mais uma vez, aquele rebuliço que eu estou dizendo. Ah, mas e a eficiência? Enfim. Aí pode passar, por favor? Eu quase printei, gente. Quase que eu printei só um. Ia rabiscar o nomezinho da pessoa. Ia botar ali para vocês verem. O que a gente passa? A raiva e o ódio. O coração chega a ficar até, sei lá, marrom. Aí, o sistema de critérios diferenciados de correção e habilitação nas políticas de cotas raciais é constitucional. Esquece. Como é que é, hein? Perdeu numa mola, não é isso? Perdeu numa mola? É constitucional. Ah lá, quem falou? Daniele? Não, foi esse tal de ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento da DC 41. Ah lá, os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases do concurso. Então, tem que ser aplicado percentual em todas as fases do concurso. A gente acompanhou concursos da Defensoria de outros estados, não vou aqui mencionar para não chutar cachorro morto, porque a coisa já foi revertida, mas que pegaram todos os cotistas na classificação final e colocaram por último. Ué, e o critério de proporcionalidade? Não, bota por último. E aí fizeram uma chantagem com eles, com elas. Se recorrer, vai anular o concurso, perde todo mundo.
E aí, nesse concurso que acontece, há um cisma, né, entre cotistas e não cotistas. Que é isso, né? O capitalismo integra para desintegrar. Fiquem atentos. E atentas e atentes. O que significa isso? Aí pode passar, por favor, que eles têm que concorrer entre si. Aí, que lindo. Alegações de violação do princípio da eficiência, do princípio constitucional do serviço público. Porque, para a gente, nós negros e negras, é o rigor da lei. É o rigor. Para a gente tem que observar a eficiência, o serviço público. O 37 é todo nosso. Tem que estar assim, ó, riscando. Cumpriu tudo? Ok. Não cumpriu perdeu tudo. É isso. Então, para a gente, é o rigor da lei. Né? Aí eu me recordo da minha mãe me dizendo assim, olha, Daniele, sai com a sua carteira de identidade. Eu queria saber aqui quantas pessoas não negras tiraram carteira de identidade. Eu tenho 44, não tenho vergonha de dizer. Daqui a pouco eu vou ter, mas agora ainda estou achando que estou legal. Então, quantas pessoas aqui tiraram carteira de identidade com 10 anos, com 12 anos? Vocês não contam que vocês são menores de 44, não conta. Mas contemporâneos a mim não tiravam, mas a minha mãe tinha uma preocupação de eu sair com a minha carteira, porque eu andava de ônibus, eu ia sozinha para o colégio. Daniele, ajeita esse cabelo, olha aqui o pé tá russo, né? Que mãe negra não lambeu a mão para poder tirar o russo do joelho? Né? Que mãe negra, né? Então a gente tem que estar sempre preocupado. Então é um estado de vigilância. A Neuza Souza Santos fala que isso causa na gente uma... Eu vou lembrar já essa palavra, mas é lá da psicanálise. Aí pode passar, por favor. Agora, olha isso, esse voto. Né? Isso aqui é uma aula. Né? Quando ele diz ali, ó, quanto à violação ao concurso público, penso que é uma afirmação que não faz nenhum sentido. Vocês já estão imaginando ele falando, né? Nenhum sentido. Né? Por quê? Para serem investidos nos cargos públicos, os negros têm que ser aprovados no concurso público. Se não passarem no patamar mínimo, eles não vão disputar aquelas vagas. Portanto, apenas se criaram 2 critérios distintos de preenchimento de vagas. É sobre isso que a gente está falando, gente. Sobre isso. Né? Quando falam em cotas sociais, não raciais, eu tenho um jovem negro morto a cada 23 minutos. Quem não é humano nesse país? É isso, esse silêncio aí. Portanto, aqui não há, evidentemente, violação, né? Aí ele fala lá em reparações históricas. Precisamos de reparações históricas. O movimento negro ele sempre pleiteou reparação. Por quê? Meus ancestrais, a quem eu saúdo, na presença aqui, de doutora Analice, minha griosaça, foram sequestrados, trazidos de África, estupradas as mulheres, escravizadas, escravizados, violentados. Tem que ter reparação. Eu não quero saber quem é o senhorzinho hoje, mas tem que ter reparação. Pode passar, por favor. Aí, aqui é lindo, né? Quando ele fala da eficiência, sabe, é isso, sabe? Ele diz, ó, penso que a ideia de que os aprovados, em primeiro lugar, para um critério A, serão necessariamente melhores do que os outros, é uma visão linear da meritocracia. Dorme com esse barulho. Foi o ministro que falou. Quase um militante. Que foi rechaçada com grande felicidade, olha lá, nosso amado Lewandowski, na DPF 186, né, demonstrando como a ideia de meritocracia tem que comportar nuances que permitam que as pessoas compitam em igualdade de condições. E olha o que ele fala, há um ganho importante de eficiência, porque a vida não é feita só de competência técnica ou de capacidade de pontuar em concurso. Né, meu amigo? Porque é de emocionar, sabe? A vida tem uma dimensão de compreensão do outro. Olha aí a zona do ser e do não ser. A gente estuda Foucault na faculdade, vai ler Fanon.
Vai ler Fanon. Vamos corrigir o epistemicídio dos intelectuais e das intelectuais negras desse país. Vamos corrigir. De compreensão de variadas realidades da vida que também podem ser levadas em conta. Né? A eficiência pode ser muito bem servida pelo pluralismo e pela diversidade no serviço público. Então, quando... Não é lindo, Frei? Então, quando você tem quando você tem o ingresso de pessoas negras entrando nas faculdades, entrando nas universidades. Eu estudei numa época que não tinha cotas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Amanda foi minha contemporânea. E o destino nos uniu assim. Sabe, o universo pegou, a peça está solta aqui, a outra está ali, vamos juntar aqui para uma entrevista do mestrado dela. Sobre isso, né? Como o universo conspira, né? Como os orixás lá em cima... Eles vão nos unindo como me uniu a minha irmã de Ori, Lívia Santana. E eu falava sobre o quê? A gente se hipnotiza. É do FRJ. Eu entrei na faculdade, minha turma tinha aquela turma do FRJ, né? Aquela loucura, milhares de pessoas. Alexandre Romo está aí, meu amigo de contemporâneo de faculdade também. Lembra dele, Amandinha? É defensor lá do mesmo concurso, a gente está junto há séculos, né? E não tinha negros na minha sala, né? Tinha eu e mais 3 brasileiros, né? Uma é Roberta Rosa, que está hoje no Ministério Público, aí à frente da coordenação de mediação, mas foi muito tempo da coordenação das minorias, né? Então, assim, a gente puxa, assim, é Leonardo Lima Clerier, um colega combativo, optou pela advocacia particular. Assim, a gente conta aqui, ó, no dedo, ó. E não termino a mão. Eu não termino. Daniele, deixa eu dar uma parte. Como eu sou mais velha que você e fui da UFRJ, eu iniciei a faculdade na metade dos anos 80. Nessa época, foi o lugar, foi o espaço onde eu estudei com mais pessoas negras, o que me espantou. Quando eu cheguei à universidade, como é isso? Tantos negros. Quando eu fui conversar, eu ouvi que eles falavam português, mas não o português do Brasil, porque havia uma lei de cotas para pessoas, para africanos, né, de língua portuguesa. Então, essas pessoas vinham estudar no Brasil. Quer dizer, a questão de cota não é uma questão nova. Vamos dizer assim, é um sistema que já existia há muitos anos e ninguém nunca se revoltou. Porque esses negros, quando terminavam o curso, eles voltavam para os seus países e eles não disputavam espaço de influência ou poder. Então, isso a sociedade aceitava com naturalidade. Mas, quando insistimos na questão das cotas para negros brasileiros, a questão muda de figura e toda essa dificuldade. Então, eu estudei, diferentemente de você, com muitos negros, mas todos africanos. Perfeito, doutora. E eu ia falar justamente isso, porque assim, os outros que tinham, talvez mais 4, 5, eram angolanos, guineenses. É sobre isso, né? Aí, voltando ainda ao 27º, a prova oral passou a ser meramente classificatória. Gente, isso é uma conquista sem fim. Você imagina, Daniele, antes de eu me casar, era Daniele da Silva. Então, imagina Daniele da Silva, filha do Claudomiro Santos da Silva, militar, suboficial da reserva, da aeronáutica. Vera Lúcia da Silva, instrumentadora, servidora pública, lá, auxiliar de enfermagem. Chegava a Daniele da Silva para fazer a prova oral. Oi, tudo bem? Mulher preta. Para mim, o rigor da lei, né? Eu tinha que falar até da Sorbonne, tinha que citar tudo, porque é ali, apertando. Porque se a prova não é classificatória, a gente tem um número de vagas e tal. Vamos eliminar a preta. Por isso que na minha prova oral eu enchi o auditório de gente conhecida. Aí vai todo mundo, porque aí, ó, se der ruim, sei lá, alguém grita mata preta, eu saio correndo, entendeu? Eu dei meu jeito, entendeu? Porque
Na hora dá um bloqueio, tu entra ali naquela prova oral e tal, mas enfrenta mortos e feridos, a Defensoria já não reprovava há muitos anos. E isso é um mérito, é um ganho muito grande, né, dela ser meramente classificatória. Porque o melhor da prova oral não necessariamente vai ser o melhor na tribuna. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, justamente o que o Barroso falou. Não significa que a classificação é a estrada da vida que vai fazendo você ficar calejado ou não. E aí, até eu estou aqui com a doutora Rafaela Jarrara, defensora pública, que foi a relatora desse concurso, que fez um rebuliço danado, teve posição firme e sustentou no Conselho Superior a manutenção de todas essas alterações que tinham sido propostas tanto pela sociedade civil, né, mas formulada pelo NUCORA, que não existia a COPERA, pelo NUPED, que é o Núcleo de Pessoa com Deficiência, e pelo GT de Ações Afirmativas, claro. E a lei falava em 20%, vocês se recordam, né? E há uma decisão unânime, os conselheiros e as conselheiras se reúnem e resolvem aumentar para 30%. Aí a branquitude pirou. Não vai ser corte de 30%? É prova objetiva? É prova classificação, oral classificatória? Pô, dá 30%? Vamos ter 30% de preto no concurso? Mas já tinha, gente. A Bahia já fazia isso, o Rio Grande do Sul. A gente foi atrasado, não teve nada de pioneirismo, não. E aí tivemos que trazer Fachin para dizer o seguinte, que a matéria pertinente ao sistema de cotas, ela decorre do texto constitucional. Então, ainda que eu tivesse uma lei dizendo 20%, eu poderia aumentar esse percentual. Por quê? Olha ali, decorre da lei do princípio da igualdade, olha lá, direito fundamental à igualdade. E o do concurso público. Pode passar, por favor. E aí é isso, né, que é os critérios de alternância e proporcionalidade da nomeação dos candidatos. A Defensoria, inclusive, editou, não botei aí, uma resolução para definir esses critérios. Não definir os critérios, mas definir lá, né, para o tiozinho lá, para a tiazinha que está fazendo a nomeação, dizer, querido, querida, queride, 1, 2, ampla 3, cotista 4, 5, tivemos que fazer isso. Fazer tanto para o percentual de 20 quanto para o percentual de 30. E há uma resolução que a gente fechou isso, que é importante, porque no concurso de servidor, a Defensoria Pública, em algum momento isso não foi observado. E isso é algo que não pode acontecer, né? Isso fere, né, o princípio da antiguidade. Pode passar, por favor. Aí as comissões de heteroidentificação, esse concurso deu um avanço, deu um salto muito grande, porque a maioria da composição da comissão de heteroidentificação é formada pela sociedade civil. O concurso 27º teve a participação da Educafro, através da indicação da doutora Anne Medeiros, que participou da comissão. Tivemos representantes das bancas de comissão de heteroidentificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tivemos indicação da ouvidoria, que abriu mão e indicou uma pessoa também da UFRJ para participar. Houve, nessa composição, houve diversidade étnico-racial. Havia pessoas pretas, pardas e brancas. E branca, né, eram 7, um branco. Houve também diversidade de gênero. Então, isso tudo, sendo que tudo na Defensoria, isso é um ganho, tudo majoritariamente é composto por mulheres, porque nós somos a maioria da Defensoria, né? Aí pode passar, por favor. Aí, voltando a esses movimentos antirracistas da Defensoria Pública, a gente cria, bebendo na fonte do Instituto Rio Branco, enfim, estudando outros programas que existiam, né? O próprio programa do IAJ, lá da doutora Karen Luiz, o programa Abdias do Nascimento. Aí pode passar, por favor. Que é justamente para reforçar essas transformações institucionais. É um programa de concessão de bolsas de estudo para candidatos, candidatas negros e negras, indígenas e com deficiência. Está vinculado à questão social? Não. Porque entendemos
que uma coisa é a construção racial e outra coisa é a questão financeira. Então, a gente preferiu separar. Então, é uma bolsa de estudos que vai ser concedida para a pessoa que se autodeclara negra, negro, indígena, ou que comprove ser uma pessoa com deficiência. E aí, nós já tivemos 3 editais. Hoje, a gente conta com o apoio da Open Society, que é uma instituição super parceira, eu acho que de vários programas antirracistas pelo Brasil, e que também concede uma parte dessa bolsa. E hoje nós temos 47 pessoas que já se beneficiaram. 2 aprovadas do último concurso são beneficiadas desse programa Abdias Nascimento. E eu acho o ponto mais importante do programa é o apoio psicológico. Você sabe por quê, gente? O racismo paralisa. Se a gente for ver nos 3 concursos que não tiveram aprovados, da Defensoria Pública, cotistas, a gente também não teve muitos cotistas, que se inscreveram no concurso, melhor dizendo. Ainda que, assim, mas a visão, né, assistencialista e tal, lá o layout. Mas o negro, pobre... Não, tem isenção. A questão é que o sistema de justiça é um ambiente hostil para a pessoa negra. E isso a gente tem que enfrentar. Eu, como uma mulher preta, do jeito que a Amanda botou ali e tal, se eu chego numa comarca nova, tenho que me apresentar muitas vezes. Muitas vezes. Porque eu sou qualquer pessoa menos a defensora pública. E é sobre isso, sabe? Lívia Cascuda sabe bem do que eu estou falando. A gente tem várias conversas, porque aí a gente acaba se aquilombando, né? Para a gente ganhar força, ganhar fôlego. Porque é difícil, é uma luta diária, cotidiana, né? Desde o momento que você acorda, a pessoa negra acorda, a pessoa dorme, a pessoa está ali no combate, vendo o racismo, é difícil. Aí pode passar. E aí, olha aí, esse primeiro censo étnico-racial da Defensoria Pública. Bem resumido, mostrou isso aí, que somente 13,6% das defensoras e dos defensores públicos do Estado do Rio de Janeiro se autodeclaram como pessoas negras. E isso quer dizer o quê? Que as pessoas negras não querem ser defensoras. Não. Significa que é o racismo institucional operando a todo vapor. Que é esse ambiente hostil que a gente está falando. E olha que é a tal da Casa da Cidadania, a tal da Casa da Proteção, da Missão disponível, intransigente da população vulnerável, e a gente só tinha 13%. Isso foi antes do último concurso, porque no último concurso, dos 70 aprovados, 21 eram cotistas. Que ganho, gente! Que ganho! Que ganho! É o mínimo, é o mínimo. A gente comemora pequenas vitórias, sim. A gente comemora quando uma pessoa, numa operação policial, é apresentada presa e não morta. A gente comemora, eu comemoro. Eu estou na custódia, eu falo, que bom que ela está aqui, ela podia estar morta. A Defensoria Pública, desde 2017, também nesse esteio aí dessas missões antirracistas, desses movimentos, ela cria a diretoria de pesquisa e todas as pesquisas capitaneadas pela Defensoria Pública elas passam a ter perfilamento racial. É onde a gente constata que 8 a cada 10 pessoas presas em flagrantes no estado do Rio de Janeiro são negras. Eu tenho tranquilidade para andar na rua? Eu tenho tranquilidade para ver meus filhos, 2 meninos negros, crescerem? Tenho tranquilidade para dizer a eles: vão correr na praia? Eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Porque 8 a cada 10 pessoas presas em flagrantes são pessoas negras. 80% das pessoas que relatam tortura nas audiências de custódia são negras. Tortura só por violência institucional, né? Instituições da segurança pública, não. Cultura do linchamento. Ele pegou meu celular, juntou 5, bateu, moeu e meteu o pé. Então tem um prazer
Entendeu? Por isso que eu falo que a vida negra não é vida humana. Então, a gente precisa alcançar isso aí, passar para esse estágio civilizatório, considerar negros e negras como humanos. Aí a gente vai olhar para o sistema carcerário, eu não vou precisar de uma ADPF 347 para dizer que o sistema carcerário é inconstitucional. Só dá uma passada lá. Só dá uma passada. Eu estava no início da implementação das audiências de custódia no fórum, era um luxo, foi para Benfica. Os presos eram apresentados, e as presas, do jeito que estavam na rua, do jeito que eram capturados. E, daquela forma indigna, eram apresentadas às autoridades judiciárias. O que a autoridade judiciária via ali para julgar, para manter ou não a prisão preventiva? Havia um saco de carne e osso misturado numa roupa suja. Preso. Qual o índice de soltura nas audiências de custódia? Mínimo. Mas precisamos ter audiência de custódia, sim. Precisamos, porque a tortura não se vê pela TV. Tiveram que subir essa hashtag para impedir essa excrescência que era, no tempo da pandemia, de não ter de se veicular as audiências de custódia por videoconferência. Isso é uma excrescência. Então, com muita atuação da Defensoria Pública, sim, com muito sangue derramado da Defensoria Pública, sim, com muita atuação, litigando estratégica, a gente conseguiu reverter isso. E 4 meses de pandemia, eu, Daniele, estava de face shield, de máscara, dentro da audiência de custódia, em Benfica, fazendo audiência presencial. E nunca mais se parou. Então, também tem um pouco disso, sabe? A gente sobe, mas puxa os nossos. Por favor. Ai, o tempo esgotado, o menino está aqui me mostrando a placa desesperadamente. Eu, assim, sem ver, ó. Mas, ai, socorro. Então é isso, gente. Então, o recado que eu queria dar é que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela caminha para esse novo pacto civilizatório com mais equidade racial. Não é uma caminhada fácil, porque mesmo os negros e as negras que existem na instituição, algumas dessas pessoas ainda não se descobriram negras, porque ter uma identidade negra é diferente de você de você ser incluído pela branquitude. Naquele conjunto de pessoas negras são coisas diferentes. Tornar-se negro é você andar, enfim, é você militar mesmo com uma pessoa negra, é você subir e puxar seus irmãos e suas irmãs. Então, é isso. E assim, eu tenho um problema que eu gosto de cantar. Então, eu vou... É só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro vem para se mostrar. É isso.